Oi, pessoal! Hoje a gente vai falar sobre um assunto que pode parecer muito específico: cânceres urogenitais em crianças e adolescentes. Mas olha, o que vamos analisar aqui representa algumas das maiores histórias de sucesso da oncologia moderna. Para qualquer estudante de medicina, entender essas doenças é muito mais do que só decorar fatos. É sobre perceber o poder da colaboração e da inovação na medicina. Vamos lá? Para a gente começar, vamos direto aos números. Quando a gente fala de câncer infantil, 7% dos novos diagnósticos acontecem nos rins. Pode não parecer um número enorme, mas é nesse grupo que está o tumor renal pediátrico mais comum que se pode encontrar na prática. Então, é por aqui que a nossa conversa começa. E aqui vem a parte mais importante, a notícia boa. O que antes era praticamente uma sentença, hoje é altamente curável. As taxas de sobrevida dispararam. E isso não foi por acaso, não. Foi resultado de décadas de estudos colaborativos. Então hoje a gente vai detalhar os tumores que precisam estar no radar, como eles se apresentam, o que a gente vê nos exames de imagem e como são os tratamentos hoje em dia. Então, qual vai ser nosso roteiro? Primeiro, vamos falar do tumor de Wilms, que é o principal ator nos rins. Depois, a gente desce para a pelve para conversar sobre o rabdomiosarcoma. Em seguida, vamos explorar os tumores gonadais, que têm uma origem em comum, mas se manifestam de jeitos bem diferentes. E por fim, vamos juntar tudo isso para entender como a abordagem moderna mudou completamente o jogo. Vamos começar com o clássico dos clássicos. Se fosse para aprender sobre um único tumor renal pediátrico, com certeza seria este, o tumor de Wilms. Mas antes de eu mostrar a resposta, pense um pouquinho. Na prática clínica, ao se deparar com uma massa abdominal numa criança pequena, qual o diagnóstico deve acender uma luzinha aí na cabeça primeiro? Se a resposta foi tumor de Wilms ou nefroblastoma, acertou em cheio. Ele é responsável por mais de 95% desses casos. E o cenário clássico é exatamente esse: uma criança, por volta dos 3 anos, com uma massa na barriga que os pais, na maioria das vezes, descobrem sem querer, sabe, durante o banho ou trocando a fralda. E essa imagem de ressonância magnética aqui mostra exatamente isso. E o mais impressionante, nos 2 rins ao mesmo tempo. Reparem como os tumores são grandes, bem arredondados, crescendo de dentro do rim e empurrando o tecido saudável para o lado. Essa aparência meio machada, com áreas claras e escuras, mostra que o tumor está crescendo tão rápido que algumas partes dele acabam necrosando ou sangrando por dentro. Agora, um ponto fundamental sobre o tumor de Wilms: o estadiamento dele é cirúrgico. O que isso quer dizer? Que a gente só sabe o estágio real da doença depois que o cirurgião entra e remove o tumor. O que ele encontrar lá dentro, se o tumor estava contido, se já tinha se espalhado para os linfonodos, ou se era bilateral, como na imagem que a gente viu, é o que vai definir todo o tratamento que vem depois. E quando a gente fala de tratamento, existe uma divisão bem interessante no mundo. Nos Estados Unidos, a filosofia é cirurgia primeiro. Eles querem tirar o tumor e ter o diagnóstico na mão o mais rápido possível. Já na Europa, o mais comum é começar com quimioterapia para diminuir o tumor, o que pode tornar a cirurgia mais fácil e segura. E aí, qual é a melhor? O mais fascinante é que, no fim das contas, as duas estratégias levam a taxas de sobrevida excelentes e muito parecidas. Bom, já falamos do rim. Agora, vamos descer um pouquinho lá para a região da pelve, onde a gente encontra um tipo de tumor completamente diferente: o rabdomiosarcoma. O rabdomiosarcoma, ou RMS, é o sarcoma de partes moles mais comum na infância. Pensa nele como se fossem células que meio que se perderam no caminho do desenvolvimento. Elas deveriam virar músculos, mas alguma coisa deu errado. E embora ele possa aparecer em qualquer lugar do corpo, o sistema geniturinário é um dos alvos preferidos dele. Quando a gente olha no microscópio, o RMS faz parte de uma categoria bem famosa ou infame, dependendo do ponto de vista, entre os patologistas, a dos tumores de células pequenas, redondas e azuis. É uma aparência clássica que ele divide com outros cânceres bem agressivos da infância. E aqui a gente vê um exemplo clássico de RMS na pelve. Essa é a ressonância de um menininho de 3 anos com um tumor enorme vindo da próstata. Vejam como essa massa sólida empurra e comprime a bexiga para cima. Na clínica, isso se traduz em dificuldade para fazer xixi, o que é uma forma bem comum de esses tumores se apresentarem. Agora, para contrastar, dá uma olhada nessa outra apresentação. Em meninas bem pequenas, o RMS pode aparecer na vagina com essa aparência cheia de bolinhas, multicística, que lembra um cacho de uva. Por isso ele ganha o nome de subtipo botrioide. Aqui, em vez de obstrução, a queixa costuma ser um sangramento ou uma massa que dá para ver na genitália.
Certo, já passamos pelos rins, pela pelve, agora vamos para o último território do nosso tour urogenital, as gônadas, ou seja, os ovários e os testículos. A palavra-chave que une tudo aqui é tumores de células germinativas, ou TCGs. Eles são a imensa maioria dos tumores nas gônadas em crianças e adolescentes, tanto em meninos quanto em meninas. A origem é a mesma, né? Aquelas células primordiais que vão dar origem aos óvulos e espermatozoides. Mas a forma como eles aparecem e os subtipos específicos podem variar bastante. Então, como é que a gente começa a investigar uma massa nessas áreas? A resposta é quase sempre a mesma: ultrassom. É um exame rápido, seguro, não tem radiação e já dá uma ótima primeira impressão. Aqui à esquerda, uma massa no ovário, toda heterogênea com partes sólidas e císticas. E à direita, uma lesão bem complexa também, mas no testículo. O ultrassom é sempre o primeiro passo. Aqui, a gente já viu os principais tipos de tumores. Agora, vamos dar um passo atrás para olhar a foto completa. Como é que a oncologia pediátrica moderna encara esses desafios? E aqui a gente chega no coração da oncologia pediátrica moderna. A pergunta principal não é mais será que a gente consegue curar? Para a maioria desses tumores, a resposta hoje é sim. A grande questão agora é como a gente pode curar melhor. O foco mudou. Não é mais sobrevivência a qualquer custo, é minimizar os danos a longo prazo, preservar a função do rim, proteger a fertilidade, garantir uma vida longa e principalmente saudável depois do câncer. É um novo jeito de pensar. Então, como é a jornada de um paciente na prática? Geralmente tudo começa quando alguém encontra uma massa. O primeiro exame de imagem é quase sempre o ultrassom. Se ele mostrar algo suspeito, a gente parte para uma tomografia ou ressonância para ver o tamanho do problema. A biópsia vem para dar um nome e o sobrenome do tumor. E aí, o passo mais importante de todos. Um time de especialistas, cirurgiões, oncologistas, radiologistas, se junta para decidir o melhor plano de tratamento para aquela criança específica. Então, para a gente fechar, o que é essencial levar daqui? Wilms no rim, RMS na pelve e TCGs nas gônadas. Para investigar, comece com o ultrassom. E o mais importante de tudo, a razão do nosso sucesso hoje não é um médico ou um hospital genial, mas sim décadas de trabalho em equipe, conectando centros de pesquisa do mundo todo. A colaboração foi a chave de tudo. E nada resume melhor essa jornada do que essa frase. É uma mensagem muito forte de progresso e de esperança. Ela mostra que, mesmo em doenças raras, a pesquisa focada e colaborativa pode mudar o cenário de uma forma radical. E isso tudo nos deixa com a pergunta que vai definir o futuro dessa área. A gente já alcançou, em grande parte, o objetivo de curar. O desafio para a próxima geração de médicos não vai ser apenas como curar, mas sim como curar da melhor forma possível. Como garantir que cada criança que sobrevive a um câncer urogenital tenha a melhor qualidade de vida que se pode ter. Essa, sem dúvida, é a próxima fronteira, e é um desafio incrível de se encarar.